Olá, eu sou a Eli Antonelli da BR Brasis e hoje nós estamos aqui fazendo o nosso programa, gravando o nosso programa Síndicos de Referência. Esse nosso programa, nosso segundo programa Síndicos de Referência. Hoje a gente convidou aqui os nossos alunos, assessorados nossos, síndicos profissionais, profissionais de condomínios, para conversar com o nosso convidado, que é o Dr. Davi, e nós vamos falar de um tema bem interessante, bem importante, na verdade, extremamente importante, que é a questão de danos morais para o síndico, na questão do síndico. Quem vai explicar isso melhor para você é o próprio Dr. Davi, que eu vou chamar ele aqui para se apresentar para você. Tudo bem, doutor? Tudo certinho? Bem, e você? Tudo bem. Doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse, então, para os nossos síndicos e os nossos profissionais de condomínio que estão aqui no programa hoje conosco e para o nosso público também. Gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação e um breve comentário do tema que o senhor vai conversar com a gente, por favor. Legal. Eli, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Esse tema é extremamente relevante, né, no dia a dia do síndico. E, para quem não me conhece, eu sou aqui de São José dos Campos, atuo na área há 12 anos, né, então sou especialista em direito condominial, já dei diversas palestras, escrevi para algumas revistas também da área condominial. Atualmente sou vice-presidente da Comissão de Direito Condominial aqui de São José dos Campos, né, e venho hoje tratar a respeito da indenização por dano moral para o síndico, que no seu dia a dia sofre constantemente com ofensas, xingamentos, ameaças e constrangimentos, né? Então, a nossa intenção hoje é, de uma forma bem simples e didática, né, orientar aí da melhor forma possível para que esse síndico consiga se preservar e ter uma qualidade profissional muito melhor, né, do que com ameaças e constrangimentos, que é o que a gente sabe que acontece naturalmente nos grupos de WhatsApp e pessoalmente também. Então, a nossa intenção hoje é essa, tratar de forma bem tranquila a respeito desse tema que é extremamente relevante. Excelente, obrigada, doutor, a gente já volta com você, tá? Obrigada. Pessoal, então, estamos aqui com os nossos alunos hoje, e esse tema é de extrema importância que os nossos alunos também estejam a par, que acompanhem bem, porque nós queremos que os síndicos profissionais da BR Brasis e nossos profissionais que nós assessoramos sejam sempre profissionais que possam ajudar os outros, né, colaborar. Por mais que vocês não tenham situações assim no condomínio de vocês, então vocês podendo ajudar o síndico, colaborar, ouvir o que o doutor tem para falar, né, e poder ajudar um síndico que esteja passando por uma situação difícil, de ofensa, de agressão verbal no condomínio, é muito importante. Então, eu quero que vocês façam perguntas aqui para o doutor, para que ele possa colaborar com vocês no conhecimento, e quando vocês tiverem uma situação assim, que algum síndico esteja sofrendo essa situação, que vocês possam colaborar e ajudar, ouvir e passar alguma sugestão também, e acompanhar o trabalho do doutor com relação a isso. Então, eu vou colocar aqui a Andresa, que é a nossa síndica profissional, administradora de condomínios, para ela fazer uma apresentação dela. Andresa, eu queria que você apresentasse, então, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, falasse um pouquinho do teu trabalho, da região que você tá, a tua cidade, né? Então, que você fizesse a tua mini apresentação, por favor. Olá, gente, boa tarde. Me chamo Andresa Vidal, sou diretora da administradora de condomínios ativa. Atuo na região da Paraíba, na cidade de Campina Grande, há 12 anos. E a minha pergunta de hoje é o seguinte: o atraso da entrega das unidades por parte da construtora caracteriza dano moral? Ou caso a construtora entregue as unidades, porém as áreas comuns estejam inacabadas, também pode ser considerada dano moral? Excelente, muito bem. Então, já estamos passando aqui para o doutor a pergunta da Andresa. No decorrer da fala dele aqui, ele vai fazer uma breve explanação para o nosso programa, Andresa. Se tiver outras questões também, você pode colocar, daí você pode estar acompanhando por aqui ou pelo YouTube, que daí a gente vê as tuas perguntas aqui, no YouTube Curso do Síndico Profissional. Mas continua no sistema. Mas você pode acompanhar ali, se você quiser fazer alguma pergunta enquanto ele estiver falando, você coloca ali que a gente lê para ele. O Arlete, que é de Curitiba, está nos acompanhando aqui. Bem-vinda, Arlete. Está gravando um bate-papo aqui com os síndicos e com o doutor Davi sobre danos morais. Se você tiver perguntas sobre essa temática, Arlete, pode colocar aqui para colaborar com esse debate. Então, Andresa,
pode continuar assistindo, pode acessar também pelo YouTube, tá? E daí você pode colocar mais perguntas enquanto o doutor estiver falando, tá bom? Bom, bem-vinda, Ok, Andresa. Obrigada. Andresa, né? Então eu vou colocar aqui a Ana. A Ana, a Paula, eu sempre tenho dúvida se eu chamo ela de Ana ou de Paula, né? Né, Paula? Eu vou chamar de Paula. Cadê? Tem o microfone. Eu tava com o microfone desligado também, Paula. Eu também tava. Oi, pronto, agora. A Paula é de Recife. Isso. Paula, eu quero que você se apresente aqui, tá? Tá. E você também deixa algum comentário ou pergunta para o doutor Davi, tá bom? Sobre esse tema, danos morais. Certo. Olá, meu nome é Ana Paula, sou da GM Administradora, sou diretora aqui. Estamos aqui caminhando a volta para o nosso escritório. E aí, doutor Davi, eu estou até assim no processo de boletos. E no caso, se a gente não enviar o boleto para o condômino um pouco antes do vencimento, isso gera danos morais? Porque o que a gente vê muito escutando aqui agora é sobre isso, né? Se você não enviar o boleto, eu vou botar na justiça. Eu não vejo nada demais em relação a isso. Mas isso gera danos morais, a gente não enviar boleto para o condômino? Obrigada, viu, Eli? Excelente, obrigada, tá? Então, pode acompanhar, então, pelo canal do YouTube. Só baixa o volume para não dar uma interferência. Certo. E daí pode colocar no sistema também. Qualquer coisa que quiser perguntar, a gente coloca você. Tá bom? Ok. Tá? Nada, tchau. Excelente, a Paula. Então, eu vou colocar aqui também a Carolina. A Carolina é síndica, eu estou colocando aqui para ela acessar também. É síndica profissional também. Deixa eu colocar aqui para ela acessar o nosso programa, tá? E acessa, ela vai acessar que vai entrar daqui a pouquinho, e daí eu já vou apresentar para vocês. Eu vou colocar agora aqui, deixa eu ver quem está aqui já com a gente. O Anderson está conosco, aqui eu vou colocar o Anderson, para vocês conseguirem visualizar. Anderson, está me vendo? O Anderson tá sem a câmera aqui. Deixa eu tirar ele e já volto com ele. Anderson, dá uma olhadinha no teu sistema, porque eu não estou vendo você. Agora sim. O Anderson é síndico profissional do Rio de Janeiro, uma das principais empresas de síndico profissional do Rio. Então, nós convidamos ele para estar aqui nossa gravação desse bate-papo, para que ele também fale duas questões que a gente pediu, para que ele possa passar para nós também o tema do nosso programa, o que para ele é um bom síndico, né? Eu quero essa resposta dele e também um comentário para o doutor Davi com relação a danos morais, se ele já acompanhou ao longo desses anos aí, tá, Anderson? Nos condomínios que você assessora, né, que você é síndico, se você já viu uma situação assim, de síndico nos anteriores, ou já passou por uma situação assim, e deixar também um comentário ou uma pergunta para o doutor Davi. Anderson, tudo bem? Tudo certinho? Bem. Tá me ouvindo? Boa tarde. Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Anderson, estou te ouvindo muito bem, tá ótimo o teu som. O Anderson, então eu gostaria que você comentasse, fizesse uma apresentação sua. A gente está gravando, então, o nosso programa, Síndicos de Referência, que ele tem dois objetivos. O tema dele de hoje é danos morais. Nós estamos com o doutor Davi aqui nos acompanhando. Ele é um especialista nessa área, acompanha processos, né, de síndicos nessa questão. Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário, se você já passou por uma situação, ou já visualizou uma situação que poderia dar um processo, algum síndico amigo, né? Você fizesse um comentário da situação aí no Rio. E depois também eu gostaria de ter a tua colaboração para que você possa falar do tema do nosso programa, que é o que eu te passei. O que é um bom síndico no teu olhar, né? Um conselho para o morador que está nos assistindo, quando ele for selecionar um síndico, Anderson, o que ele tem que buscar nesse bom síndico? Então, para começar, a tua apresentação. Quero que você se apresente aqui para os nossos colegas e para quem está assistindo o nosso programa, tá? Opa. Boa tarde, meu nome é Anderson. Deixa eu tirar... Já posso? Boa tarde, meu nome é Anderson. Eu sou titular da ENAC Síndico Profissional e atuo aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nossa principal atividade aqui é a implantação de condomínios residenciais mistos e comerciais. Tá? A gente sempre está fazendo a implantação, né, recebendo das construtoras, preparando o condomínio para receber os moradores. Tá? Então, essa é a nossa especialidade aqui no Rio de Janeiro. Tá? Com relação ao tema de hoje, eu queria perguntar para o doutor qual é o tipo, qual é a mais comum de danos morais com relação a correspondências de moradores, né? Aquela nas quais, às vezes, o condomínio nem recebe,
né? Às vezes acontece algum problema com a transportadora, eles avisam para o morador que já entregou no condomínio, mas, na verdade, nós não temos essa comprovação, né? Então, como hoje o novo normal é todo mundo comprar na internet, gostaria de saber quais precauções que o condomínio deve tomar para evitar esse tipo de ação de dano moral. Excelente, muito bem. O doutor já está acompanhando aqui, já está anotando essa tua questão, tá? E eu queria que você complementasse para a gente, Anderson, essa tua dica, tá? Do que é um bom síndico para os moradores que estejam assistindo o nosso programa. O que é um bom síndico para você? O que ele tem que ter de conhecimento? Então, esse é o tema geral do nosso programa também. Os nossos participantes aqui já fizeram essa colaboração no programa anterior, e nós queremos que você colabore com a gente com esse teu olhar, tá bom? Um bom síndico, tá? É o síndico que principalmente tem que saber ouvir as pessoas, tá? Se preparar, tá? Sobre legislação, sobre o que está acontecendo no mundo condominial, né? Participar de maior número de cursos e congressos possíveis para se preparar para encarar a comunidade condominial. Tem que ser a pessoa, como eu falei antes, que goste de pessoas, que gosta de se relacionar com os moradores, porque isso é muito importante, e principalmente muita paciência, né? E principalmente não importar para certos questionamentos. Manter uma linha de raciocínio firme, responsável, né, para conseguir aí obter o maior número de condomínios, né? Então, o principal, para mim, a principal qualidade do síndico é ele ser paciente e gostar de ouvir as pessoas. Muito bem, Anderson, e eu vou colocar agora aqui. Eu não sei se o teu volume, se está com o YouTube também aberto, que ele está um pouquinho, o som está muito alto. Está me ouvindo bem, Anderson? Eu estou ouvindo bem, Tá? Então, eu vou... Estou acessando aqui pelo celular. Pelo celular, né? Eu vou já voltar com você daqui a pouquinho, porque eu tenho um síndico nosso aqui, que ele está se preparando para ser um síndico preposto em São Paulo. Você é do Rio, mas ele está se preparando para ser em São Paulo. Mas mesmo assim, eu queria muito ter olhar para ele do que é um bom síndico preposto. Eu vou colocar ele aqui e vou pedir para que ele faça essa pergunta para você, tá? E eu já volto com você, tá bom? Já volto com você. Se tiver alguém aí do Rio de Janeiro, bota aqui também, porque a gente está precisando. Olha só, Jaime, vai pensando em mudar aí para o Rio de Janeiro, hein? Oportunidade aqui, a gente está com uma... nós acabamos, há 15 dias atrás, fechamos um contrato com um condomínio residencial de 400 unidades, e a gente vai começar a operar lá em setembro, e a gente vai precisar de um preposto aí com uma boa qualificação lá para trabalhar com a gente. Muito bem. Muito bem. Jaime, olha só, Jaime. Olá. Deixa eu só ver aqui que está com um pouquinho o som. Eu já coloco aqui o Anderson. Não vou deixar o Anderson junto com você. Eu queria que você perguntasse, então, para ele aí o que a gente fez na atividade passada, né? Então, faz uma pergunta aí para ele sobre o que é um síndico preposto bom aí, tá? Tá bom. Então, meu nome é Jaime, boa tarde a todos. Meu nome é Jaime, eu sou aqui de São Paulo, estou fazendo o curso de síndico preposto com a EBR Brasis, e eu gostaria de saber mesmo o que realmente seria o bom síndico preposto aí para vocês. E questão do assédio moral, até que eu gostaria também de aproveitar e só fazer mais essa pergunta. Qual é a preocupação quanto ao acesso do condomínio na questão da identificação dos usuários, quem tenta adentrar ao prédio? Tem muitos que também se sentem constrangidos, né? Se demonstram constrangidos ao mostrar a identificação, né? E também aquela questão da segurança quando tem dados digitais, questão de digital, acessos digitais, qual que seria a melhor opção para a questão da segurança de dados? Bom, respondendo à primeira pergunta, né, o que seria um bom síndico preposto, principalmente estar atento a tudo, tá? Conhecer, né, toda a legislação, não só de Código Civil, mas principalmente do próprio condomínio, que são as convenções de regulamentos internos, a padronização de todo o condomínio, o que pode ser feito em termos de caixa de ar-condicionado,
de grades para janelas, de insufilme nas janelas. Então, tem que estar sempre isso aí debaixo do braço, porque a todo momento as pessoas estão questionando, perguntando. Então, saber maior número de informações sobre o condomínio que você está atuando é importantíssimo, né? Além disso, receber bem as pessoas, né? Você acaba ali sendo um para-raio, né? Porque a pessoa tem um problema de correspondência, você está ali no condomínio para receber, a pessoa tem um problema familiar, você está ali para resolver. Então, ter muita paciência e se municiar o máximo de informações. Tá? Respondendo à segunda pergunta sobre os danos morais de acesso ao condomínio, a minha regra básica para as empresas terceirizadas, ou para os porteiros, ou para o agente de portaria, é pecar pelo excesso. Tá? Então, se tem dúvida, pegue as informações, anote lá a identificação. Eu prefiro receber reclamações de que está demorando uma pessoa a entrar no condomínio, de que ter uma pessoa entrando com facilidade sem ser reconhecida e sem ser anotada. Né? Em relação aos dados pessoais dos moradores, existe muito sistema, né, que você bloqueia algum tipo de informação. Então, a portaria, principalmente, ele só tem lá os dados principais, né? Os dados completos dos moradores ficam lá na administração, com acesso master para o usuário da administração, que no caso é o síndico, o preposto e o funcionário administrativo do condomínio. Tá? Mas isso é muita responsabilidade, tome muito cuidado com isso, entendeu? De transferir dados de moradores para qualquer tipo de pessoa, inclusive liberar para todos os funcionários. Muito bem, excelente. Muito bem, Jaime. Parabéns aí para fazer a interação aí com o nosso síndico profissional do Rio de Janeiro. Obrigada, Anderson, pela sua participação. Se você puder, continua com a gente assistindo pelo curso do síndico profissional no YouTube, tá? Se tiver um tempinho, puder acompanhar aqui com a gente, interagir também com o Dr. Davi, se você puder. Mais uns 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo, tá? Se puder ficar com a gente, será um prazer. Vou ficar aqui assistindo. Muito bem, Anderson. Obrigada. Tá, um abraço. Obrigada, Jaime. Continue com a gente. E, doutor Davi, a gente tem também aqui o Wilson e a Ana, a nossa outra Ana aqui, deixa eu ver se ela consegue entrar. Oi, Ana. A Ana não está conseguindo entrar aqui, mas daqui a pouquinho acho que ela consegue. Wilson, então, só a tua mini apresentação aqui para o pessoal conhecer você, tá, Wilson? E também, se você tiver perguntas, Wilson, nós estamos aqui com a Andresa, né, que é administradora de condomínios, Wilson. A Ana, que é síndica profissional e administradora também, o Anderson, né, síndico profissional de vários condomínios, o Jaime é síndico preposto, está com a gente se desenvolvendo como síndico preposto. Se você tiver perguntas também da sua área de portaria, você pode perguntar para eles, tá? Interagir com eles ou com o doutor, alguma questão da sua área, tá? Wilson, show de bola. Tudo bem, Wilson? Está me ouvindo? Tudo certinho. Uhum. Tudo certinho. Excelente. Wilson, só a minha apresentação, então, para eles. Se tiver alguma pergunta para o doutor, você pode deixar, tá? Só para eles conhecerem você. Tá me ouvindo? Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Wilson, eu sou diretor comercial da Conaserve. Nós somos uma cooperativa de trabalhos e estamos entrando no mercado de condomínios. A gente sabe que a cooperativa, por ser uma entidade sem fins lucrativos, ela tem uma série de isenções fiscais e benefícios que acabam remetendo em redução de custos, e estamos à disposição. Quem quiser entrar em contato, a gente atende no Brasil inteiro. E é isso aí. Excelente, Wilson. Wilson, então, é nosso aluno da área de desenvolvimento, né, do segmento dele, também é nosso aluno da BR Brasis. Seja bem-vindo, Wilson. Se tiver alguma pergunta para o doutor, tá, da área de direito condominial, ou para os nossos síndicos e administradores, tá aqui, você pode colocar aqui. Nos acompanha pelo YouTube, curso do síndico profissional, que daí eu consigo visualizar suas perguntas aqui do ladinho, tá? Qualquer coisa, você deixa a tua pergunta aqui. Excelente. O Wilson, então, é da Conaserve Condomínios. Ele trabalha, então, na parte de portaria de condomínios, mas por uma cooperativa. Então, o Jaime, o Anderson, apresentei todos. Só faltou a Ana, mas daqui a pouquinho... Então, doutor Davi, vou colocar você aqui, doutor. Doutor Davi. Se ele está entrando aqui. Vamos lá. Tudo certo? Isso. Ok?
Uhum. Doutor Davi, então faça as suas considerações, tá? Uns 10 minutinhos aqui para eles fazerem perguntas para você, tá? Vou deixar só você, fique à vontade. Certo. As perguntas que eles me fizeram, Eli, eu anotei todas as perguntas, né? E aí, se você achar interessante, eu já passo, já respondo todas as perguntas. Exatamente, doutor. Então, eu queria que o senhor colocasse para a gente, né, exemplos dessas questões, né, que você tem acompanhado aí dos síndicos, dos condomínios que você prestou esse trabalho como advogado de direito condominial. Quais são essas situações, né? Principalmente também na internet, né, em grupos de WhatsApp, né, que não é terra de ninguém, tem legislação a respeito da internet. Muita gente pensa que a internet é terra de ninguém, né? Que pode xingar o síndico, que pode xingar os colegas, né, de trabalho, seja da área condominial, seja de qualquer área, né? Então, eu queria que você colocasse esses exemplos e respondesse essas questões que eles colocaram aqui, tá bom? Fique à vontade. Perfeito. Vamos lá. É muito importante que a gente esclareça todos os síndicos e profissionais do segmento que a lei que defende o cidadão comum, que não trabalha com o público, é a mesma lei que defende nós, profissionais do segmento de condomínio, todos nós. Tá? Advogado, administradoras, zeladorias, todas as empresas que prestam serviço para o condomínio são geridas por seres humanos que naturalmente precisam ter a sua honra, sua dignidade respeitadas. Com o advento do próprio WhatsApp, a gente percebeu que facilitou muito a vida, né, de todos nós profissionais, né, que foi o bônus, né? E o ônus foram essa multiplicação muito rápida de todo tipo de conteúdo. A gente vê isso não só na política, mas dentro dos nossos condomínios. Né? Muitas das vezes a gente tem uma situação que não é verdadeira, mas às vezes é colocada de uma forma dentro do grupo de WhatsApp do prédio que causa uma confusão absurda para o síndico, para a administração e para os conselheiros. Então, a lei ela veio justamente resguardar o nosso direito. Né? Então, a lei nos protege para que não soframos calúnia, injúria, difamação. Então, existem mecanismos para que a gente consiga buscar isso na justiça através de uma reparação por danos morais. Né? Então, o que nós orientamos a todos os síndicos, de uma forma mais superficial por enquanto, primeiro que vocês saibam que as pessoas não têm o direito de dizer tudo que elas imaginam em grupo de WhatsApp. Muitas das pessoas confundem a liberdade de expressão com constrangimento, ameaça, picuinha, né, deboche, porque essas pessoas não imaginam que nós, como profissionais, temos um nome, né, a zelar. Né? Temos a nossa família, temos a nossa dignidade, né? Temos também a nossa comunidade, não só do condomínio. Então, é muito importante que essas pessoas compreendam que o nosso nome, a nossa dignidade, a nossa honra é sagrado e ele é resguardado, tanto pelo Código Penal como pelo Código Civil. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático que acontece no dia a dia. O que eu oriento também dentro dos meus condomínios. Se algum morador tem alguma dúvida, não coloca a dúvida no grupo do WhatsApp, deixando a entender que o síndico cometeu alguma irregularidade, algum desvio, né? Cometeu alguma suposta falcatrua. Eu sempre oriento os moradores do condomínio para que não façam isso, porque se ele não consegue provar essa fala dele, provavelmente ele vai ser processado, tanto na esfera civil como na esfera criminal. Parece uma coisa boba, mas para quem trabalha com condomínio sabe o quanto isso é grave. Né? O quanto isso pode causar de constrangimento para esse síndico. Vamos partir do princípio que esse síndico mora no condomínio. Tem filho pequeno, tem esposa. Quer dizer, imagine esse síndico sendo chamado de ladrão pelas costas ou no grupo de WhatsApp, né? O filho desse síndico sendo esnobado pelas outras crianças que não querem brincar com essa criança, porque o pai fica falando constantemente que o síndico é ladrão, né? Imagina as pessoas olhando torto para a esposa desse síndico. Então, são questões que no dia a dia
tornam-se insuportáveis para um profissional do segmento de condomínios, como síndico, administradoras ou advogados. Então, a orientação é sempre a de que tem alguma dúvida, tem algum problema? Perfeito, vamos fazer uma reunião e tratar do assunto como adultos. Mas o que a gente percebe é que vem um morador e diz assim, está muito estranha essa situação. Esse síndico, com certeza, ele está roubando o condomínio. Certo? Então, aí a gente já tem o quê? A gente já tem um crime tipificado no Código Penal, já cabe indenização por dano moral, porque a gente não pode, por mais que a gente não goste do profissional, por divergências, todo mundo tem direito de divergir, mas a gente vive numa democracia. Então, a gente precisa orientar esses moradores e inibir esse tipo de comportamento. Porque quando o advogado entra, que é o que a gente diz, quando o advogado entra na jogada, acaba normalmente a brincadeira. Porque aí a gente explica como funciona, quais são as responsabilidades, e a gente pergunta se esse morador está disposto a correr o risco de ser condenado ou criminalmente ou civilmente numa indenização de 6, 7, 8 mil reais. E aí a gente consegue fazer com que esse morador se retrate no próprio grupo do condomínio. Uma outra orientação que eu dou também é o único grupo dentro do condomínio que é permitido é o grupo que o síndico criou, certo? Todos os outros grupos que são criados por moradores, se não tem autorização do gestor do condomínio, não pode ser feito e a gente tem mecanismos para tirar isso do ar, certo? Outra questão prática que acontece, e tudo isso que eu estou dizendo, nós temos decisões dos tribunais favorecendo o síndico. Um morador num grupo de 100 pessoas criou uma situação, criou uma polêmica e denegriu a imagem do síndico dentro do condomínio. Se o administrador do grupo não pedir a retratação desse morador e os outros moradores não disserem que discordam do que está sendo dito, existe entendimento da jurisprudência, da lei, dos juízes, que tanto o administrador do grupo como as pessoas que estavam ali dentro daquele grupo foram coniventes com o que foi dito. Que é aquele ditadinho que a gente usa de que quem cala consente. Então, todas essas pessoas podem ser responsabilizadas aí pela situação ou de calúnia, injúria ou difamação. De forma introdutória, eu acredito que seja isso, Eli. Excelente. A gente recebeu aqui uma pergunta, a gente vai ler aqui a pergunta que o pessoal está colocando. A gente recebeu a pergunta aqui do síndico, o síndico Hussein, que é o nosso síndico de Curitiba, que ele não pôde participar, que ele está na rua nesse momento. Ele perguntou das comprovações, dessa questão das pessoas ficarem falando do síndico de uma forma realmente desrespeitosa e que gere essa questão. Mas como é que ele comprova se isso está sendo falado pelo condomínio? Daí não é uma questão do grupo de WhatsApp, na internet. Ele colocou aqui para a gente como comprovar, né? Como que é para que ele possa entrar, para que ele, no caso, né, que ele está nos questionando, como comprova, doutor? Como buscar uma efetivação de comprovação para que haja realmente um processo dentro dessa situação, quando ela está num estado realmente bastante grave? Já quer que eu responda essa? Uhum. Então, vamos lá. O que a gente sempre orienta no dia a dia do síndico é que nós sempre precisamos levantar provas. Mas que tipo de prova, Davi? Nós temos as provas testemunhais, que são as pessoas que efetivamente estão sabendo desse tipo de situação, e aí pode apoiar esse síndico, esse antigo síndico. Vou dar um exemplo, e imagino que seja o caso do colega. Ele fez um excelente trabalho no condomínio, mas por uma questão política, alguém deu um jeito de destituir esse síndico. Mas ele apresentou toda a documentação correta, apresentou perícia, está tudo certo. Vida limpa, que é o que a gente diz para o síndico. E ele entrega o condomínio e assume o suposto inimigo político. E aí, esse inimigo político, ele começa a ficar fazendo comentários, não para o síndico, porque ele não está mais lá, mas ele começa a fazer comentários no prédio, porque ele sabe que esse síndico é morador lá. E aí ele começa a fazer comentários nos corredores, não faz em grupo de WhatsApp, mas faz em corredores para outras pessoas. O que acontece? Se uma única pessoa
aceitar ser a testemunha desse outro síndico já é suficiente para entrar com uma ação de indenização por dano moral. Tá? Então, você perguntou quais são as comprovações, os mecanismos. Precisa de prova testemunhal, certo? Então, precisa de prova testemunhal ou print de WhatsApp, certo? E aí, numa última situação, que é o que a gente diz que é um documento que tem fé pública, né? Caso você saiba desses indícios, você pode ir até um cartório, certo? E pedir para que o cartorário, o responsável do cartório, tome nota do que você alega, e aí você, sob pena de responsabilidade, lógico, né? Tem que dizer a verdade, e ele vai transformar isso num documento público, para que você entre na justiça pleiteando indenização por dano moral, certo? Então, essas são as situações. Mas, na prática, precisa de prova. Precisa de prova. Excelente. Então, a pergunta da Andresa, não sei se você conseguiu concluir toda aqui, da Andresa, que ela tinha colocado com relação à construtora, de qual o tipo de processo aqui, né? Nessa situação dela, que tipo de processo caberia nessa situação que ela coloca? Consegue ler, doutor Davi, a pergunta da Andresa? Nossa administradora e síndica. Uhum. O que os nossos tribunais, Eli e Andresa, têm entendido, infelizmente, de forma muito divergente, é que, para alguns juízes, cabe indenização por dano moral, para alguns juízes, cabe indenização por dano moral, certo? Por quê? Uma coisa que eu preciso deixar muito clara. Existe uma relação de consumo entre o comprador da unidade e a construtora, né? Então, a gente utiliza o Código de Defesa do Consumidor. Então, nessa compra entre esse morador e a construtora, se ele conseguir fazer prova que houve dano ou atraso na obra, ele é passível de receber indenização por danos morais, mais aluguéis futuros, dependendo do tempo, né? Então, existem juízes que entendem dessa forma. Existem outros juízes que não entendem que cabe o dano moral, porque ele entende que é apenas uma inadimplência contratual, que é apenas um descumprimento de uma cláusula do contrato. Mas o meu entendimento é que tanto para atraso das unidades, tanto da área comum, eu entendo que, assim, o morador pode sim, né, um grupo de moradores pode sim se sentir lesado nesse sentido e entrar com uma ação contra a construtora. E eu não vejo problema algum quanto a isso. Eu sou favorável a esse entendimento, sim, por se tratar de uma relação de consumo, para esse caso com a construtora. É importante a gente pontuar que a gente pode utilizar da seguinte situação também. O CNPJ do condomínio, para muitas situações, ele compra o serviço de alguém, certo? Então, quando ele contrata uma zeladoria, ele é a parte mais fraca da situação. Então, cabe Código de Defesa do Consumidor. Quando ele contrata um advogado, cabe utilizar o Código de Defesa do Consumidor, certo? Um morador nunca pode entrar contra o condomínio alegando que o condomínio não prestou um serviço de qualidade. Eu estou falando isso porque eu tenho uma ação para defender essa semana que é exatamente sobre isso. Tá? Eu acho legal falar sobre isso, porque tem muito morador, tem muito síndico que às vezes não sabe disso, né? Então, uma inquilina entrou com uma ação contra a síndica, contra o condomínio e contra a administradora, e utilizando todos os argumentos do Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, infelizmente, o colega advogado não tem muito conhecimento da área, até para a gente, e é o que eu vou argumentar no processo, é que não existe relação nenhuma de consumo, certo? Nesse caso, nem o síndico, nem a administradora, nem a zeladoria, nem o advogado prestam serviços para o morador. Nós prestamos serviço para o CNPJ, para o condomínio, certo? Então, só o condomínio poderia acionar a gente por uma prestação de serviço ruim. Mas, voltando para a pergunta da colega, eu sou favorável, sim, à indenização por dano moral nesses casos, se a gente conseguir provar, sim. Excelente. Aqui é o Eduardo, né, que é da Next, né, Eduardo? O Eduardo faz um comentário de uma das falas que você fez, né? Na maioria das vezes não há fraude, sim, erros simples
administrativa. Acho que só fez um comentário ali de uma fala sua. Perfeito. Então, E às vezes isso já é suficiente para fazer da nossa vida um inferno. Porque aí tem que entrar o advogado na jogada para defender o síndico, para defender a administradora, para defender a empresa. Porque, assim, depois que maculou o nome da empresa, né, aí ninguém mais consegue tirar aquela mancha. Então, assim, eu costumo ser muito linha dura nesse ponto para defender realmente o síndico, o condomínio, defender as empresas, né, quando a gente é contratado, porque, assim, as pessoas acham, ele realmente que você pode falar qualquer bobeira, né, você pode entrar num grupo que tem 100 síndicos e dizer assim, eu não contrataria essa empresa. Pronto, você já arrebentou com a empresa. Exatamente. Né? Não pode fazer isso. Né? O que você pode fazer é falar, olha, entre essas empresas, eu optaria por essa, porque eu já trabalho. E tudo bem, você não está se comprometendo. Agora, eu reprovo totalmente morador que realmente faz esse tipo de coisa. Eu costumo ligar para o morador, porque eu acho muita sacanagem. Exatamente. Até estava comentando aqui num grupo, né, que está acompanhando também, que vai acompanhar a nossa gravação, eles estavam falando que esse assunto, né, dá uma minissérie, na verdade, porque é muita coisa para conversar sobre esse assunto, é muitos exemplos, é muita situação para a gente passar. Então, aqui a gente gravou uma fala com o doutor, com os nossos síndicos aqui acompanhando, uma abertura desse debate, que vai ter uma sequência, né? Então, a gente quer deixar aqui para vocês que vão nos assistir, né, nessa gravação, que mandem suas perguntas para o doutor Davi e para os nossos síndicos também que estão nos acompanhando para trocar experiências pela tvsíndicoprofissional@gmail.com, mandem para esse e-mail dos nossos convidados aqui, que a gente está com o Anderson, com a Andresa, com a Ana, a Arlete, que está nos acompanhando aqui, eu acho que a Ana também, da administradora, a síndica profissional, deve estar nos acompanhando aqui, ela só não entrou no sistema, o Jaime, Wilson, vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, o Anderson do Rio de Janeiro, o Eduardo, né, da Next de Recife, que está acompanhando aqui com a gente também. Então, quem tiver alguma pergunta, pode aqui colocar também. Então, essa foi uma abertura, né, doutor? Que a gente combinou que a gente vai fazer um evento online com o doutor Davi, e daí com os nossos síndicos, administradoras de todo o Brasil, aí vamos convidar todo mundo aí para participar com a gente no nosso circuito, e vamos falar mais profundamente dessa questão, trazendo mais exemplos ainda, né, doutor? Para que possa esclarecer e ajudar vários síndicos, né, que estão passando por essa situação, e os nossos síndicos profissionais que estão aqui com a gente, que possam ajudar outros síndicos, levando uma informação, levando uma fala aí do doutor Davi, para realmente colaborar com pessoas que estão sofrendo, né, com essa situação, né, doutor? Sim, e se você quiser, Eli, para que os nossos colegas aí também não encerrem falando, o doutor não respondeu as perguntas que eu fiz, eu anotei as perguntas, e se você quiser, eu posso, assim, brevemente, dar a explicação, porque eu acho muito legal também, que senão os colegas vão embora, falar, mas o doutor ia falar, e agora eu vou ter que ficar esperando, que eu posso fazer só um pincelado, se você permitir, e aí depois a gente fala com profundidade sobre o assunto. Você quer comentar agora sobre alguma questão que eles colocaram, que faltou? Se você me permitisse, eu já trataria das questões, as perguntas. O que você acha? Com certeza, tá? Eu vou deixar só você na tela e pode comentar de cada item aí que eles colocaram, tá? Tá. A primeira pergunta, Eli, a gente já respondeu a respeito se cabe dano moral para atrasos em obras, então eu já dei uma explicação breve de que sim, existem juízes que entendem que esse proprietário tem direito à indenização por dano moral e, em determinadas situações, inclusive um aluguel. O que eu não pontuei é que, para aqueles investidores, são pessoas que compram unidades simplesmente para investir, o entendimento da jurisprudência é que não cabe indenização por dano moral. Tá? Então, esse é o entendimento. No caso da pergunta 2, que foi se cabe danos morais por atraso no boleto, Ana, não cabe. Né? O que diferencia o dano moral e o mero aborrecimento, que é o que os juízes entendem, é uma dor, é um sofrimento a ponto de abalar o psicológico da pessoa, a ponto dessa pessoa ficar muito mal, ou até precisar de remédio, alguma coisa nesse sentido. Então, pode ficar tranquila que atraso no boleto não cabe dano moral, tá bem? Em relação sobre as precauções, né, sobre correspondências,
Eu sempre costumo orientar os síndicos que tem um artigo do Código de Processo Civil, depois vocês deem uma olhada lá, que é o artigo 248, parágrafo 4º, tá bom? Esse artigo fala que os condomínios edilícios podem receber citações, né, ou por correspondência, através do porteiro. Então, o que a gente orienta para que não tenhamos problemas, por exemplo, o morador recebe uma citação via correspondência, certo? Essa é a preocupação do síndico. Aí o porteiro assina que recebeu, já começa a correr o prazo desse morador para se defender numa ação, ele vai ter 15 dias. Aí o porteiro simplesmente ou ele perde ou ele esquece de entregar, correto? O que acontece? Essa pessoa vai ser rével lá no processo dela, certo? Quer dizer, o processo vai correr sem defesa. E essa pessoa, suponhamos, tomará um prejuízo de 50 mil reais. A responsabilidade vai em cima do condomínio, porque ele vai fazer prova através desse documento, né, dessa citação, que vai estar lá no processo que foi entregue e que foi fulano de tal porteiro que recebeu, ele vai entrar com uma ação contra o condomínio, certo? Então, o que a gente orienta? Recebeu alguma coisa, citação, intimação, recebeu alguma coisa da justiça, orientar os porteiros no seguinte sentido: o fulano de tal não se encontra, se realmente não se encontrar, certo? Ou eu não me responsabilizo pelo documento e não vou aceitar o documento. O porteiro, ele pode colocar isso. Ele não é obrigado a aceitar esse documento, porque se o condomínio aceita, o condomínio tem que entregar, entendeu? E mesmo que o condomínio entregue no 14º dia, já houve prejuízo, porque até esse cara contratar um advogado, ele pode ir contra o condomínio. Então, as precauções são essas. Sempre quando for uma correspondência judicial, oriente os porteiros, caso o morador não esteja lá, não receber e escreve o motivo. Não vou receber porque a pessoa não está aqui. Essa é a forma de garantia do condomínio, certo? Eu acho que foram essas, né, Eli? Eu acho que foram essas as perguntas. A gente tem mais duas aqui, né? Deixa eu ver aqui, o Wilson. O Wilson aqui, sobre a questão de cooperado, por não ter vínculo empregatício, se ele for ofendido, como é que fica esse processo, né? O porteiro, então as cooperativas, né, que é o caso também do Wilson aqui, de colaboradores do condomínio, né, eles não são funcionários CLT, né, eles são cooperados, né? Então, como é que fica esse processo, assim? Já teve algum caso desse modelo? No caso dele, né, do porteiro, assim, ser ofendido, né, no caso do síndico? Eu acho muito difícil a gente conseguir trazer isso para a responsabilidade do condomínio, tá? Como cooperado. Eu acho muito difícil. Na prática trabalhista, nós precisamos ter uma relação de emprego. O que seria uma relação de emprego? Subordinação, todas aquelas questões do direito do trabalho, né? Então, a pessoa não pode ser substituída em hipótese nenhuma, então é só o fulano de tal, daquele horário. Se ele faltar, vai causar prejuízo. Então, a gente começa a ter várias obrigatoriedades desse funcionário que lhe garante a proteção da justiça do trabalho em relação ao dano moral, certo? Mas isso não significa que essa cooperado, pessoa, né? Isso não significa que essa pessoa não se sinta humilhada e constrangida por um morador e entre contra o morador. Contra o morador. Contra o morador. Porque assim, que a gente vai defender o condomínio é falar, não existe relação de emprego aqui, né? Daí eu vou dizer, não tem subordinação, ele pode ser substituído a qualquer momento, inclusive se ele não puder vir, não tem problema, virá outro. Então a gente quebra o vínculo empregatício e aí a gente não tem um assédio moral, a gente não tem indenização por dano moral. Mas contra a pessoa que fez, obviamente, ele pode entrar na justiça civil, vai entrar na justiça civil, vai fazer prova, né, através de uma testemunha, ou áudio ou vídeo, e aí ele vai ter o direito dele lá. Excelente, muito bem. Aqui o Eduardo, né, da Next, uma agressão verbal entre um condômino e um funcionário, o dano moral recai para o condomínio ou para o agressor? Acho que foi dentro dessa questão que você acabou de colocar
né, doutor, que deu um exemplo, mas no caso do Wilson é um cooperado, mas aqui você acabou falando, né, também de quando é o funcionário, né, como é que funciona, né, essa agressão, né. Uhum. Porque, assim, normalmente, o morador, muitas das vezes, orientado pelo advogado, e eu não concordo com a tese, respeito, mas não concordo. Eu acho que os responsáveis, eles precisam ser responsabilizados. E o que eu vejo na prática é que o advogado sempre orienta esse morador a chamar todo mundo, para ver se ele tira um dinheirinho do condomínio, sabe? Eu acho um absurdo isso. Verdade. Né? Quem é que foi que te ofendeu? Aí vem o síndico e fala, tá aqui, doutor, a prova tá aqui, o vídeo tá aqui, o áudio tá aqui, a gente já passou todas as informações para esse morador, né? Agora cabe a ele ingressar com a ação contra a pessoa que fez, né? Exatamente. E aí vem o morador e entra com a ação contra o condomínio, né? Chama administrador, chama o síndico como pessoa física, às vezes é um condomínio pequenininho, né? Às vezes nem tem estrutura para para contratar um advogado, né? Então, assim, eu faço questão de orientar os clientes a respeito disso, porque, assim, existe muita má-fé do morador, infelizmente. Exatamente. Tirar um do condomínio, do síndico, da administradora ou do próprio advogado. Então, a gente tem que coibir esse tipo de situação mesmo. Exatamente. Deixa eu só colocar aqui, que eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa aqui era do Eduardo, realmente. O Renato está nos acompanhando aqui. Renato, a gente está gravando hoje um programa, tá? O Renato está nos acompanhando aqui. Eu acho que a Ana está aqui também. Ana, se estiver no chat, não a nossa Ana Paula de Recife, que está aqui no vídeo, está aqui nos acompanhando também. A Ana de Curitiba, se estiver, dá um oi aqui para a gente também, Ana, para a gente comentar aqui da tua participação. Renato, a gente está gravando um programa, ele vai ao ar, então às 8h30, assim, formatado, né? 8h30, no YouTube da TV Síndico Profissional, tá? Renato e a Arlete e o Eduardo, né, da Next, que está nos acompanhando aqui também, tá? Então, 8h30 que vai ao ar. Deixa eu ver. Então, seriam essas as perguntas. Eu estou aqui com a Andresa, que está em vídeo, a Ana, o Jaime. Vocês têm mais alguma pergunta para o doutor? Tem mais alguma questão? Doutor, o Alex... o Alex estava falando comigo aqui no celular. Ele comentou, né, Alex, se você quiser digitar aqui a situação... O Alex comentou de uma situação que foi ofendido pelo Facebook, doutor Davi. E daí ele entrou na justiça e ele ganhou o direito daí dessa pessoa retirar essa ofensa, né? Que ofendeu ele, esse morador de condomínio, pela rede social. Que é muito comum também, né? Ter o grupo, né? Do Facebook, né? Do condomínio e achar que aquilo ali é a terra de ninguém e começar realmente a ofender. A gente falou do grupo de WhatsApp, né, do condomínio, mas tem esses grupos também do Facebook que ficam ali registrados, né, acaba marcando ali o síndico, né, e foi uma situação assim que o Alex comentou com a gente, entrou na justiça e ganhou nessa situação aí. A Ana está aqui acompanhando. Boa tarde, Ana. Ana vai estar junto com a gente também, síndica profissional, administradora de condomínio, seja bem-vinda. O Alex, se quiser colocar aqui mais alguma coisa para a gente comentar com o doutor, e segue o processo, né, ele comentou aqui, ó, que houve essa situação, então. Então, doutor Davi, essa questão do Facebook também, né? Acontece, né? Todas as redes sociais a gente tem que trabalhar para inibir esse tipo de comportamento. Eu entendo que houve assim uma supervalorização das ofensas em decorrência dessa briga política que a gente tem. E as pessoas acabam trazendo isso para dentro dos condomínios, né? Só que nós, como profissionais, a gente não tem partido, né? A gente zela pelo bem-estar do condomínio e dos profissionais do condomínio. Exatamente. Eu percebo que a pandemia fez com que todo mundo ficasse muito mais irritadiço do que já era. E a gente já tem uma situação complexa dentro de condomínios, né? A gente costuma brincar que você tem que ser muito tranquilo para trabalhar com condomínio, porque as pessoas tentam despejar no síndico as frustrações do dia a dia. Na administradora, os problemas pessoais, a culpa é do síndico, sempre. Né? Então, precisa sempre buscar um culpado. Então, o que a gente orienta sempre tem que conversar. Não deu certo, explica mais uma vez. Não deu certo, aí eu digo, tem que ser linha dura, tem que se proteger, tem que se resguardar. Qualquer tipo de mídia social não dá o direito de falar mal do síndico e dos profissionais. Não dá. Né? Esse morador falou mal para alguém, esse alguém é testemunha. E se esse alguém que é testemunha gosta e confia no seu trabalho, é suficiente.
vai todo mundo para juízo, essa testemunha fala, não, realmente, ele chamou o síndico de ladrão, sim, eu presenciei, ele falou isso para mim no dia tal, na hora tal, pronto, é suficiente. E isso é um grande inibidor dentro do condomínio. Isso eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo. Porque se morador toma uma ação, uma indenização, que ele é obrigado a pagar de 6 a 10 mil reais, pronto, acabou a brincadeira. Sobe todo mundo de grupo de WhatsApp, né? A vida do síndico volta ao normal, porque ninguém é bobo, né, Eli? A hora que chega no bolso, né, aí as pessoas... Muito bem. E essa questão que o doutor está falando, não só, né, para o síndico, mas para todos nós, né, que estamos aí nesse mundo digital, né, para nós profissionais também. Vale para todo mundo, né? Não é só para morador que ofende, mas profissionais da área como um todo, porque a gente observa também essa situação em outras esferas, não só o morador contra o síndico, mas profissionais que esquecem, né, que a internet não é terra de ninguém, ela tem legislação, tem lei, tem direitos, né, e tem deveres, e a gente vai sempre tá batendo nessa tecla com o doutor Davi, né? Seja bem-vindo, Alex, está chegando agora a Ana, nossa aluna, síndica profissional, né? Nossa aluna, Renato, aqui, nosso convidado, Arlete também. Sejam bem-vindos, tá? Então, nós gravamos aqui esse programa, esse primeiro programa, né, doutor Davi, com esse tema, esse nosso primeiro programa. A gente vai disponibilizar ele hoje às 8h30 pela TV Síndico Profissional, canal do YouTube, e nós vamos fazer um bate-papo com o doutor num evento específico, né, num evento online. Então, a gente está definindo só a data, vai ser bem próximo, e nós queremos que todos vocês participem. A Márcia, né, Márcia, se você tiver alguma situação, tá, pode colocar aqui, ela só está fazendo um comentário aqui, né, que o síndico é sempre culpado, né, sempre criticam o síndico, sempre há ofensas no síndico, né. A Márcia sempre nos acompanha aqui nos debates, participa também dos eventos presenciais, Márcia de São Paulo. Márcia, se você tiver algum comentário aqui também pode colocar aqui para o doutor Davi sobre essa questão de danos morais que você tenha acompanhado. E a gente está deixando aqui também o nosso e-mail para que a gente possa passar para o doutor Davi os comentários de vocês e perguntas para o nosso próximo encontro. Então, a gente aproveita para deixar o convite aqui para o Jaime, para a Andresa, para a Ana, para todos vocês que participaram dessa gravação e vocês que estão assistindo, para que estejam com a gente no nosso próximo encontro. Então, escrevam para esse e-mail, tvsíndicoprofissional@gmail.com, que nós vamos mandar para vocês o calendário do próximo encontro com o doutor, que esse será ao vivo, as pessoas que estão nos assistindo gravado, e o próximo será ao vivo com o doutor. Então, doutor, eu queria que você fizesse a sua despedida para eles, então, e suas provocações, para que eles possam mandar aí os comentários e as situações para que você possa comentar no nosso próximo encontro. Eu vou deixar só você em tela, então faça a sua despedida e suas provocações. Bom, Eli, gostaria de agradecer a você pela oportunidade, gostaria de agradecer também a todos os colegas profissionais, tenho um respeito muito grande por vocês, sei o quanto é difícil trabalhar como síndico profissional e eu acho que nós, advogados, trabalhamos justamente para isso, né? Para fazer da melhor forma possível, para que vocês consigam trabalhar com tranquilidade, tenham cabeça boa, né? Para gerir a comunidade que é tão importante no dia a dia de vocês, né? E mandem perguntas para mim, assim, é muito importante que vocês me mandem as perguntas bem complexas, né? Porque aí vocês me obrigam a estudar bastante, isso para mim é um crescimento profissional muito grande. E gostaria de agradecer de coração o tempo de todos, assim, para mim é uma alegria muito grande poder estar contribuindo um pouquinho com conteúdos do dia a dia de direito condominial, né? Porque isso aí a gente não vê em livro, a gente aprende na prática, e vocês sabem do que eu estou falando. Tem coisa que aprende só ali no errando, fazendo com dificuldade, e aí assim a gente dá muito mais valor. Mas agradeço a todos os profissionais aí. Parabéns para vocês. Excelente, doutor. Até a próxima, até o nosso encontro ainda online, né? Quem sabe em breve aí no presencial, se Deus quiser, e passar todos os nossos riscos, né? Que nós estamos vivendo da pandemia. Quando possível, nós vamos realizar o nosso encontro presencial também, quando tivermos a segurança para o nosso público, para os nossos palestrantes, para os nossos apoiadores, para todo mundo, realizaremos 5 encontros presenciais. Mas o nosso próximo encontro online será, então, com o grupo, né? Com os nossos convidados aí do Clube do Síndico, a BR Brasil, nossos síndicos convidados da região de São José dos Campos também, que é do doutor, e os nossos profissionais de outras regiões. Obrigada, doutor, por sua participação, tá? E a gente te aguarda no próximo encontro. Obrigada. Muito obrigado, Eli. Ótima tarde para vocês. Tchau, tchau. Excelente.
Muito bem. Ó, a Antoniace chegando aqui com a gente. Antoniace, então nós gravamos aqui, tá? O nosso programa Síndicos de Referência, que a temática desse programa, então, foi danos morais com o Dr. Davi. Nós tivemos aqui nossos profissionais nos acompanhando, né? Os nossos síndicos profissionais, nossas administradoras. E ele estará disponível, então, o nosso programa, ele fica disponível no canal do YouTube TV Síndico Profissional, tá? Então, nosso programa estará lá e a nossa provocação é que vocês mandem perguntas e situações aí com relação a danos morais para esse e-mail, TV Síndico Profissional, que nós encaminharemos para o Dr. Davi, que realizará um outro encontro para vocês específico sobre essa temática e com outros síndicos convidados e administradores. Então, obrigada pela participação de todos vocês, tá? E a gente espera vocês nos nossos próximos encontros. Não esqueçam de curtir aí o nosso canal, de se inscrever, né? No nosso canal do curso do síndico, que é o curso do síndico profissional, e o nosso canal TV Síndico Profissional, que é o nosso canal que nós colocaremos os programas exclusivos para vocês. Sejam bem-vindos.